Oi, Tavani, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que tenham gostado do vídeo anterior e que estejam fazendo as tarefas e fazendo a autocorreção, mas também que vocês estejam se cuidando, né? Lavando as mãos, não saindo de casa. Essa parte do isolamento vai ser importante nesse momento para que a gente possa conter a quantidade de pessoas com o Covid-19 nesse momento. Mas enquanto isso a gente segue fazendo as videoaulas para poder ter um contato com a aprendizagem, vocês continuarem tendo aula, ok? Eu vou começar com uma pergunta que talvez vocês já tenham se feito, e talvez a gente já tenha inclusive feito em sala de aula, que geralmente os alunos comentam, né? E se a gente, ao invés de ter sido dominado pelos portugueses, a gente tivesse sido dominado pelos ingleses? Vamos levar uma coisa em consideração, André. Olha os Estados Unidos. Estados Unidos foi uma colônia da Inglaterra. E é um país super rico, é uma potência. Aliás, hoje, uma das maiores potências mundiais, disputando ali com a China, né? Uma das grandes potências mundiais, domina o comércio mundial. Será que se a gente tivesse sido colonizado pela Inglaterra, o Brasil hoje estaria numa situação melhor do ponto de vista econômico, do ponto de vista social? O Brasil seria um país muito diferente do que é hoje? Então, para a gente entender essa questão, a gente precisa ir para o mapa mundo. Vamos lá. Olha só. A Inglaterra está aqui e as primeiras colônias inglesas ficaram nessa região aqui, ó. Ok? No comecinho, que a gente chama hoje de Estados Unidos, ou as 13 colônias, como eles chamavam, ficava somente nesse pedaço aqui. Se vocês prestarem atenção, basicamente, a Inglaterra e as 13 colônias, elas ficam numa mesma faixa, numa mesma zona climática. Uma mesma zona climática, basicamente a mesma temperatura, vai ter um solo muito parecido, um clima muito parecido, dá de produzir as mesmas coisas. O trigo que era plantado aqui, dava de plantar aqui. A soja que era plantada aqui, dava de plantar aqui. As coisas que dava para plantar aqui, também dava para plantar aqui. Beleza, que bom. Podia plantar mais trigo, mais soja. Isso é bom? A gente já viu que não. Olha lá o Adam Smith. Se tu tiver uma oferta maior do trigo, o preço cai. Se tu tiver uma oferta maior de qualquer outro produto que tinha aqui e aqui, o preço cairia. Então a Inglaterra vai deixar esse território, ela dominou o território, mas ela vai deixar de lado. A gente chama isso em história de negligência. Negligenciar é não dar bola, não cuidar. Deixou. Tem um território ali, mas ela não usa. É diferente de Portugal. Olha lá. Portugal está aqui, nessa região aqui. O Brasil está aqui nessa região. Ó. A zona climática é muito diferente. Aqui é uma região quente e úmida. Aqui é uma região seca e fria. Então, o que dá de plantar aqui, não tem aqui. Por isso que eles vão plantar aqui a cana, por exemplo. E vão explorar um monte o Brasil. E vão tirar um monte de riqueza do Brasil, porque são coisas que não tem aqui. Dá para vender. Então, ó, a procura é grande, o preço aumenta. Portugal lucrou muito com o Brasil. E se fosse a Inglaterra que tivesse dominado o Brasil, seria a mesma coisa. Olha aqui. Inglaterra dominou o Brasil. Inglaterra está aqui nessa zona e o Brasil está numa zona bem diferente. Se a Inglaterra tivesse descoberto o Brasil ao invés de Portugal, eu estou usando a palavra descoberto, ok? Mas vocês já sabem a discussão. A Inglaterra exploraria o Brasil igual. Talvez mais até. Talvez estivéssemos em condição pior. Porque talvez a gente tivesse sido mais explorado. Porque aqui daria para plantar coisas que não tem na Europa, a Inglaterra ia explorar e vender para todo mundo. Então, talvez estivéssemos numa situação pior, inclusive. Caso a Inglaterra tivesse dominado
o Brasil. É só pensar o seguinte, a Inglaterra não dominou só as 13 colônias. Não foi só Estados Unidos que foi uma colônia britânica. A África do Sul foi uma colônia britânica. É rica? Não. Índia foi uma colônia britânica. É rica? Não. Então, o fato de ter sido uma colônia da Inglaterra não significa que automaticamente virou um país rico depois de fazer a independência. Não é necessariamente dessa forma. Tá? No caso dos Estados Unidos, é que tem essa questão de que ele está muito próximo à zona em que ele está, está muito próxima o clima, o solo e o que dá de plantar, então não tem por que ficar produzindo mais trigo. Mais trigo vai ser prejudicial, inclusive, para a Inglaterra. Então é melhor deixar ali. E eles deixaram aqui as 13 colônias, e lá por volta de 1580 vieram os primeiros colonizadores a ocupar o território na região da Virgínia. Vão chegar aqui nessa região, que assim, vão fundar uma primeira colônia que não deu certo. Inclusive deram o nome de Virgínia em homenagem à rainha, a Elizabeth I, aquela que vocês conhecem, filha do Henrique VIII com a Ana Bolena, que separou para casar com ela, a rainha Elizabeth I, que foi a última rainha da dinastia Tudor, antes da dinastia Stuart. Em homenagem a ela, eles deram o nome de Virgínia a esse estado. Só que não deu certo por conta dos ataques indígenas, não deu certo por doença, não deu certo por miséria, acabou não dando certo. No século XVII, então, começam novas ondas migratórias. Só que daí a Inglaterra fez diferente. Ao invés de a rainha, o rei da época, assumir a tarefa de colonizar as 13 colônias, ou o território americano, ela transferiu isso para 2 companhias de navegação, para 2 empresas, que ficaram responsáveis em colonizar a América. E começou a vir para cá uma série de britânicos, e os que vinham, galera, era assim, quer ver, ó? Gente que era perseguida, religiosamente falando, muito puritano, muito calvinista, fugiu para cá, por conta da perseguição religiosa. Bandidos, gente desempregada, presos. Assim como no Brasil, também vinha gente de uma condição muito miserável, ou presos, também vieram para cá. E uma parte migrou para essa região mais para o norte, uma parte mais para a região do sul. Espera aí, o computador está me sabotando. E vão fundar colônias. Vão fundar várias colônias, que a gente chama das 13 colônias. Basicamente aqui, acho que eu estou comendo um pedaço. Espera aí. Dá para ver melhor? Dá. Isso aqui, é que era uma colônia britânica na época. Essa parte aqui era espanhola, essa parte aqui era francesa, essa parte aqui do Alasca vai ser da Rússia, que os Estados Unidos vai comprar posteriormente, a parte portuguesa, mas essa parte aqui era a parte inglesa. E que vai se desenvolver também de uma forma bem diferente. As colônias do sul, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, essas colônias do sul, elas vão ter uma característica no processo de ocupação das 13 colônias. As colônias do centro, que são essas aqui, e do norte, centro e o norte vão ter outra característica. Basicamente assim, as do sul estão mais próximas do Equador. Aqui começa a ficar mais quente. Então aqui eles vão usar para ocupar a terra uma coisa que vocês já conhecem, um modo de ocupação chamado de plantation. O que é isso? Olha lá. Latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e a produção da região sul
era voltada para o mercado externo. A Inglaterra percebeu que dava para plantar aqui, os ingleses que vieram para cá, perceberam que dava para plantar aqui o algodão e o tabaco. Ok? Vão investir na monocultura do algodão e do tabaco. Coisas que interessavam para a Inglaterra, por conta da Revolução Industrial, inclusive, o algodão era bem interessante. Então, essa região sul vai ter um controle da metrópole maior. Lembra do Pacto Colonial, que só pode fazer comércio com a metrópole? Na região sul, o Pacto Colonial era apertado, era bem apertado. Só pode fazer comércio com a Inglaterra. Então, o comércio era feito daqui para a Inglaterra, da Inglaterra para cá. Porque daí ela controla o comércio e ela lucra com isso. Então, a região sul interessava para a Inglaterra, porque aqui tem coisas para ela, tabaco e algodão, que geram riqueza. E para poder gerar riqueza, tu tem que ter uma mão de obra muito barata, tu paga uma vez só, tu planta muito uma coisa só em grandes propriedades. Isso é o plantation. E tudo isso não é para o mercado interno. Porque para o mercado interno, o valor seria alto ou baixo. Se o algodão produzido aqui fosse vendido aqui, o preço dele seria alto ou baixo? Baixo. Né? Porque tem muito algodão. Se tem muito algodão no mercado, o preço cai. Então não é para cá que eles produzem. Eles produzem para a Inglaterra e a Inglaterra transforma aquilo e vende na produção industrial dela, posteriormente. Já as colônias do norte e do centro vão ter uma outra característica. Eles vão dividir as propriedades em minifúndio, pequenas propriedades. A mão de obra é familiar. A mão de obra que eles usavam na produção era familiar, ou então eles faziam uma espécie de troca. Era assim, quer ver? Ó, eles pagavam a viagem de quem queria vir para a América, para as 13 colônias. A pessoa ficava um tempo trabalhando na terra daquela pessoa que pagou a viagem, até pagar o valor dela. Depois estava livre. É uma espécie de servidão, um contrato de servidão. Eu pago a tua viagem, tu trabalha para mim durante um tempo, sem receber, e depois tu está livre. Então, aqui no norte isso era comum, essa mão de obra por servidão. E eles produziam várias coisas, policultura, produziam várias coisas, que era voltada para o mercado interno. Isso acabou ficando aqui. E a Inglaterra não tinha nada que interessava para a Inglaterra aqui. Aqui tinha. E a Inglaterra foi deixando. Eles foram se desenvolvendo, foram se organizando, foram fundando os povoamentos. Esses povoamentos acabavam ficando muito frouxos com relação à Inglaterra. O pacto colonial aqui era frouxo, aqui era apertado, porque aqui tem coisa que interessa. Aqui não. Então foram deixando essa região se desenvolver. A tal ponto que essa região do centro-norte vai acabar fazendo um comércio chamado de comércio triangular. Olha lá, as colônias do norte vão fazer um comércio triangular com a África e com as Antilhas. Os colonos do norte, a Inglaterra não dava bola para eles mesmo, não controlava. Eles compravam o açúcar, o melaço, que era produzido aqui nas Antilhas. Lembra que quando os holandeses fugiram, foram expulsos, na verdade, do Brasil, eles vieram plantar aqui, nessa região, e justamente por isso o preço do açúcar caiu, porque tinha mais gente plantando açúcar, e aqui começa a decadência do ciclo da cana no Brasil. Eles estavam produzindo cana aqui. Então, o açúcar e o melaço eram vendidos para os colonos do norte. Eles transformavam o melaço em rum. Rum é uma bebida alcoólica. Faziam um processo de transformação do melaço em rum. Trocavam o rum por escravos na África. Levavam lá na África, trocavam por escravos. Traziam os escravos para vender aqui nas Antilhas.
E ganhavam aqui, eles ganhavam dinheiro. Na venda de escravo nas Antilhas. Sem contar que eles ainda vendiam para as Antilhas os produtos manufaturados. Eles faziam tudo isso sem a Inglaterra ver. Sem a Inglaterra perceber quanto eles estavam crescendo, quanto eles estavam enriquecendo e se desenvolvendo. Por quê? Porque não deu bola. A princípio não tinha nada que interessava para ela. O que acontece? Esses colonos do norte acabaram avançando mais para o norte, em busca de madeira, por causa das navegações, dos barcos, entraram nas florestas que pertenciam à França, onde hoje está o Canadá, era uma colônia francesa, e também em busca de pele de urso. E isso acabou virando uma briga dos colonos dos Estados Unidos versus os colonos do Canadá, que envolveu, é óbvio, envolveu a Inglaterra e a França, as metrópoles. Essa guerra, chamada Guerra dos 7 Anos, já estava rolando na Europa. França, Inglaterra, Portugal, Prússia, esses países estavam brigando para ver quem dominava o quê. Vai estourar aqui na América, na Guerra dos 7 Anos, por conta dessa invasão nas florestas do Canadá. Quem venceu a guerra foi a Inglaterra e os colonos norte-americanos. Só que a Inglaterra, quando veio fazer essa guerra, quando veio para a América, quando o exército britânico veio para cá, percebeu que deixou frouxo demais esse negócio, os americanos enriqueceram demais e ela não ganhou nada com isso. Opa, mas ela é a metrópole. De que forma ela pode enriquecer com uma colônia? Cobrando impostos. E aqui ela vai começar a criar uma série de impostos. Imposto para tudo. Mas isso a gente vai conversar na próxima aula. Isso são cenas dos próximos capítulos. Guardem o final dessa história. A Inglaterra chegou aqui e viu que as colônias do norte tinham enriquecido e ela não ganhou nada com isso. Ok? Prazer em revê-los. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Vou passar a tarefa depois, ok?